Creio que você já saiu da cama, porque você é do clube. Você já está com a câmera ligada. Você não está enrolado no lençol. Gravando o Clube M3. Brinde, ó, para frente e para cima. Para frente e para cima. Meu copo é vermelho. Oi? Meu copo é vermelho, da cor do meu coração. Eita, glória a Deus, Emanuel. Vamos começar que hoje o tempo é curto para a aula, viu? Curto. E Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Deixa eu só colocar a Vani aqui como intérprete e a gente começar a nossa aula. Gente, eu quero só, antes de começar, introduzir com algo que Deus tratou comigo no início do ano e eu me lembrei disso e eu trouxe essa aula para a gente levar uma chacoalhada mesmo, sabe? No início do ano, eu estava toda animada, e aí eu fiz uma lista na minha agenda de 52 livros que eu ia ler. Aí eu comecei a botar o nome dos livros, né? Eu não sei se você tem um bloco de nota de livros, né? Que as pessoas, às vezes, vai indicando, ou você vai escutando, e eu vou fazendo esse bloco de notas. Aí eu peguei meu bloco de notas, peguei minha agenda e comecei a colocar os 52 livros que eu queria ler esse ano. Quando eu terminei de fazer a lista, o Espírito Santo disse assim: quem disse que eu quero que você leia 52 livros? Aí eu levei aquela lapada do Espírito Santo. Ele disse, não é sobre performance. Eu estava querendo performance, entende? Eu estava querendo ser a bambambam e terminar. Eu já visualizava eu dizendo que tinha lido 52 livros. E ele disse, filha, não é sobre performance, é sobre propósito. Eu quero que esse ano, ao invés de você ler tantos livros, eu quero que você leia menos e pratique mais. Diga, eita, eita, eita. E o que era que o Espírito Santo estava querendo me dizer? Ele disse, eu quero te dar uma chave para 2025. É você ser praticante do que eu vou te falando. E não buscando uma performance de que estou lendo milhões de livros e que assistindo milhões de cultos, milhões de treinamento, e não colocar em prática. E eu tinha outras aulas para dar no clube hoje, né? Mas vão ficar guardadas para outro tempo. E eu estava correndo esses dias, acho que foi domingo no Longão, e o Espírito Santo disse, você vai dar uma aula sobre a resposta prática. Oi, Vanilda, glória a Deus pela sua vida e que você está aqui de volta, viu? Então, essa aula de hoje, o Espírito Santo disse, você vai dar uma aula sobre resposta prática. Anote aí esse nome, resposta prática. E aí ele me trouxe que nós acabamos de sair de uma temporada de 45 chaves. E quem é do clube novo aqui, que não passou pelas 45 chaves, você pode pegar essa aula e ou assistir as 45 temporadas, que eu vou te dizer, ou você encarar essa instrução de Deus para a sua vida como se fosse essas aulas que você já está assistindo do clube. Então, antes de falar sobre resposta prática, eu quero orar para poder você abrir seu coração e receber de Deus nessa manhã. Amém? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós te amamos e nos sentimos privilegiados de você ter nos colocado num lugar tão maravilhoso para começar o dia, Pai. Obrigada porque o Senhor quer nos elevar de nível e cada instrução que a gente recebe aqui no clube são chaves para onde o Senhor quer nos levar. Obrigada porque nós somos um exército e temos consciência que vamos tocar essa geração. Hoje a gente acabou lá na Bíblia, Pai, o Velho Testamento, e quando eu me lembro que 400 anos depois é que vai vir ali João Batista, no início do Novo Testamento, eu fico, meu Deus, aonde isso se perdeu? E nós não queremos ser uma geração que vai estar perdida, Pai, nós queremos tocar essa geração, nós queremos ser fiéis, Pai, nós não queremos que
O que depender de nós, a gente não propaga essa tua palavra, Pai. Mas não somente na teoria, mas as pessoas vendo isso na prática. Resposta prática é o que o Senhor quer de cada um de nós. E nós vamos ter, nós estamos tendo, e a gente vai avançar, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sabe nos alcançar. Em nome de Jesus. Amém? Então, não é sobre performance, é sobre propósito. E nós passamos por essas 45 chaves e o Espírito Santo disse assim: o que é que você está praticando dessas 45 chaves? Quais são as chaves que mais você se lembra? E eu comecei a me lembrar de muitas chaves que eu recebi nessas 45 chaves. Eu confesso que não lembro de todas, nem todas eu pratiquei, mas eu tenho vivido, eu tenho aprendido a dar respostas práticas do que eu tenho escutado. Eu tive uma pessoa que impactou a minha vida há muitos anos atrás. Ela falou assim: Lora, quando você estiver lendo um livro, você já abre um bloco de notas, e eu quero te dizer isso prática, resposta prática que Deus quer. Abra um bloco de notas e diga assim: o que eu vou praticar disso que eu vou ler? Quando você estiver num culto, abra um bloco de notas. E eu tenho esse hábito até hoje, sabe, gente? A gente tem passado pela vida de qualquer jeito, mas não vale a pena. Quando você estiver num culto, abra um bloco de notas. O que o Espírito Santo falar, uma palavra, uma direção, um hábito, uma prática, a resposta que você vai dar àquilo que você está ouvindo, é o que vai importar. Por quê? Porque Deus não está nem aí para a sua teoria, Ele está aí para o que você vive. O céu não está nem aí para o que você sabe. Ele está aí. O céu não honra conhecimento, o céu honra fé. Entende, gente? E fé tem ação correspondente. Uma vez eu escutei uma frase: Satanás não está nem aí para o que você prega no púlpito ou nas redes sociais. Ele está aí para o que você vive. Chega de blá, blá, blá. É um livro de uma amiga minha aqui de Natal. Tem que ter uma resposta prática de tudo que você ouve, né? E eu estava lendo um devocional de pastor Cris, e eu queria compartilhar isso com vocês para eu ir para o ponto direto dessa aula. E aí, ele fala que, naquele versículo de Isaías, o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E esse maravilhoso conselheiro não são dois nomes, é um nome só. Quando você vai estudar na tradição do hebraico, é como se fosse um nome composto. João Pedro, né? Maravilhoso conselheiro. E ele fala que significa estrategista extraordinário. Meu Deus do céu. O espírito de conselho é o estrategista extraordinário. O que é que eu quero dizer com isso? Você acha que você participou dessas 45 chaves à toa? Você acredita que Deus, ele é o estrategista extraordinário? Ele te trouxe para esse lugar porque ele quer te levar para outro lugar. Entende, gente? Você tem que ter consciência disso. Você tem que criar o hábito de sempre perguntar: o que eu vou praticar com isso? A Bíblia diz que a gente não é ouvinte negligente. Você é operoso praticante. Se eu fosse você que tem dificuldade de praticar o que ouve, ou de constância, eu imprimiria bem grande, botaria no teto do seu quarto. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida. A expressão: eu sou praticante. Eu não sou ouvinte negligente, eu sou operoso praticante. Diga aí na sua casa: eu sou operoso praticante. Deus quer que você dê uma resposta prática do que Ele tem trazido para você. Sabe, eu fui impactada com essa frase: a resposta que você busca está nos hábitos que você evita. O que é isso? As respostas que você busca está na resposta prática que você dá. Cada vez que eu estudo mais sobre programação mental e eu dou essa aula na turma, eu mais entendo que só se reprograma a mente se praticar, se você tiver experiência. Só a teoria não vai renovar sua mente. Você tem que experienciar o que você está dizendo que vai praticar. Você tem que praticar. É tudo que você ouve, vê, ouve e experiencia.
Você tem que experienciar. Tem uma frase de Tati que diz: a prática sem a teoria, ela é cega. Você não é mais cego, aqui você tem a teoria. Mas a teoria sem a prática é estéril. A teoria sem a prática é estéril, não produz nada. Diga, está repreendido na minha vida isso. Amém? Então, gente, aqui no clube não tem mais TPC, tem TPCP. Teoria, prática e constância progressiva. Deus nos puxa para não sermos mais ouvintes negligentes e sim operosos praticantes. Todos os dias, quase todos os dias, eu, Rafa Tati, recebe mensagens de pessoas dizendo que estão tristes porque não estão praticando o que sabem, estão frustradas. Sabe? Essa semana mesmo, eu já recebi uma mensagem gigante de uma aluna que dizia que não sabia mais o que fazer, porque está aqui assistindo, absorvendo, mas ela está frustrada porque ela não pratica o que ela está sabendo. E aí, gente, eu quero te dizer um segredo. Hoje a gente vai revisar algumas chaves, porque Deus me guiou para isso, e eu quero te estimular para você revisar as suas principais chaves. Eu tirei algumas aqui para trazer para você, das 45. Mas uma das chaves, a Adriele que deu. Quem lembra da aula de Adriele? A Adriele está por aí? Não estou conseguindo ver todo mundo. E essa menina, ela falou uma frase que eu amo, que faz parte da minha vida, e eu não posso deixar de transbordar isso com vocês, porque isso que eu estou falando para vocês hoje é a minha vida. Eu, por muitos anos, fui ouvinte negligente, eu era a mulher que sabia muita coisa e não praticava, principalmente na minha área de finanças. E, por outro tempo, eu era as que sabia e praticava e abandonava, até que um dia eu resolvi mudar o meu sobrenome para Constância. E comecei a dizer isso para todo mundo, pregar e falar. E não tem como eu não ser constante. E essa menina, ela disse uma frase que eu quero resumir o segredo para quem não está conseguindo colocar em prática, mesmo estando aqui todos os dias de manhã. Ela falou assim, eu vou tentar me lembrar. Ela falou... pequenos, acho que é Baby Step, que eu sou fã, eu só não usava esse nome. Baby Step, pequenos passos imperfeitos. Meu Deus, dá vontade de eu sair correndo. Gente, para de querer absorver tudo e não praticar nada. De cada aula, você pode pegar um Baby Step, um passo imperfeito muda a vida das pessoas. A gente lê isso em Hábitos Atômicos. Eu lembro que quando eu li Hábitos Atômicos, eu tinha entendido que quando você ensina, você aprende o dobro. E aí eu fui para a internet, meu Instagram antigo, e eu fiz uma semana de live. Quer falar agora, amiga, ou depois? Tá, depois. Então, eu fui lá para o Instagram e eu fiz uma semana de live sobre os hábitos atômicos, porque eu queria que aquilo ficasse indelével. E o que eu mais peguei daquele livro foi um passo imperfeito todos os dias. É começar algo imperfeito e aprimorando. Gente, isso é algo muito poderoso. 1%zinho, uma coisinha, sabe? E quem lembra da minha aula do rompimento, que eu rompi por um livro que eu nunca li, mas um passo imperfeito me tornou uma maratonista. Você está buscando o segredo mirabolante das coisas. Você está se preocupando em praticar os 7 fundamentos, onde você não, muitas vezes está engasgando. Eu escutava uma líder minha falar assim, Lora, não, você está engolindo um elefante e se engasgando com a mosca. Você engole um elefante, mas você se engasga com a mosca. Gente, é 1%zinho, é um baby step por dia. Ou por quando você escuta. Meu Deus do céu, isso te torna uma mulher praticante constante. Não é fazer uma faxina, como a Adriele disse,
de 4, 5 horas, ninguém vai fazer e sua casa vira uma bagunça. Mas um dia eu estava dando aula de hábitos, eu dando aula de hábitos, e aí eu falo de dar um lar para cada coisa. E aí, na mesma hora, eu tinha, antes da aula, eu fico com o meu bigodinho aqui. E aí eu tenho um bigodinho e um brochinho que eu boto aqui, e ele ficava solto na minha mesa, bagunçava. Aí o Espírito Santo disse, pratique uma coisa dessa sua aula, procure um lar para isso aqui, e eu dei um lar, meu porta-joiazinho que eu ganhei de tia, a tia de Tati, chega, meu Deus. Roxane. Eu botei aqui e nunca mais minha mesa ficou desorganizada. Uma coisa mudou minha vida. Aquilo me estressava. Meu Deus do céu. Aprenda. E aqui é muito texto. Você pode até printar ou eu posso mandar para você fazer eu posso até fazer um PDF disso aqui para mandar para vocês, mas não importa. Isso aqui são as minhas. Eu escolhi, eu acho que umas 10 ou 11 chaves que mais me impactou, muitas, mas não foram as 45, entende, gente? E eu quero deixar isso como um dever de casa para você. Se você puder fazer um resumo das que mais te impactou, ou pegar o seu caderno da transformação, eu peguei meu caderno da transformação, e eu vi as aulas que mais me impactou, aquelas que eu decidi praticar alguma coisa, e eu trouxe para você, não como essa chave sendo para você, mas para a gente passar e revisitar e lhe dar vontade de querer fazer um baby step para cada chave que te impactou. Sabe que se você pegar 5 chaves, que lembra que o Espírito Santo é o estrategista extraordinário, né? Então, ele te trouxe para cá para te dar essas chaves para a sua vida melhorar. Então, você não pode descartar isso. De jeito nenhum. E você também não pode ter passado por essas 45 chaves e não lembrar nem de nada e não ter praticado nada. Anote aí. Eu vou fazer um baby step para alguma chave. Ou todos os dias do clube você pode tirar um baby step, que você pode dar um passo imperfeito. Muda a sua vida. Muda a sua vida. Então, eu trouxe algumas para a gente ficar com o coração acelerado e querer ir lá revisar ou tentar se lembrar do que Deus mais te falou, mas você não fez o baby step, né? E isso vai ser transformador para você terminar o seu ano do jeito que tem que ser. Ora, mas vai ter aula todo dia do clube até lá. Vai, mas a mensagem dessa aula é resposta prática. Digita no chat aí, resposta prática, enquanto eu vou falando. Resposta prática. Eu vou abrir o chat para você botar, tá bom? Para você ficar indelével. Resposta prática. Ou baby step. Uma das duas que você vai... Eu acho que o nome dessa aula era melhor ser baby step, porque chama mais atenção. Resposta prática. E eu lembro que a primeira chave foi Pastor Neidson. E eu trouxe aqui 3 coisas que me chamou muita atenção. Primeiro, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não posso me deixar dominar por nada. A comida me domina ou não? Gente, eu já contei para vocês que a pasta de amendoim estava me dominando. Ou seja, convém comer pasta de amendoim. Eu sou super saudável. Mas eu estava sendo dominada pelo pasta de amendoim. Eu excluí isso da minha vida. Eu disse, Príncipe, não traga mais essa pasta para cá, não. Um baby step mudou minha vida. Conecte suas escolhas alimentares ao seu propósito de vida e ao desejo de glorificar a Deus. Se eu como algo que, mesmo eu sabendo que é saudável, está me dominando, eu estou fora. Eu estou fora. Reconheça o açúcar como um potencial escravizador. Busque alternativas saudáveis. Esse eu já me livrei. Mas tinha alimentos saudáveis que estavam me dominando. Então, nessa aula, o meu baby step é: eu excluo da minha casa o que me domina, o que eu não tenho controle. Amém? Eita, Jesus, amado, glória a Deus. Aí eu vou agora para Rosimara.
ela trouxe sobre glutonaria. Gente, eu já estudei sobre glutonaria. Eu já aprofundei esse estudo na Bíblia. Eu já preguei sobre isso. Mas essa mulher, ela trouxe... não só a comida como uma devoção. Eu não tinha mais a comida como minha devoção, mas ela trouxe assim: identifique padrões como comer em excesso, como glutonaria, como beliscar constantemente. Sabe que eu tenho esse negócio com crack? E Deus tratou comigo nessa aula. Pare de querer estar mastigando crack toda hora. Nem toda hora, porque eu faço jejum até meio-dia e paro de comer às 6. Mas à tarde parecia que eu tinha que estar mastigando. Isso é glutonaria também. Para algumas pessoas, comer escondido. Um baby step. Meu Deus do céu. Aleluia! Aí vem meu pastor. Alegria. E eu resumo. Você tem praticado rir quando está à vontade de chorar e de xingar o próximo? Ou você ainda não está botando em prática e só ri quando está tudo bem? Baby step. Ri hoje da desgraça, do aperreio. Está ansiosa, começa a rir, não vai comer. Espera aí, ansiedade. Porque ele disse. Viu? Está com vontade de comer, vai rir. Seja bíblico, seja crente. Crente tem que rir da desgraça. Baby step é um termo em inglês, seu Manuel. Pequeno passo. Então, você ainda nunca experimentou rir no meio do caos? Você não está vivendo a alegria que a Bíblia diz. E como eu tenho praticado isso? Meu baby step da aula do meu pastor, reforçando o que eu já escuto dele há 200 anos. Mas eu rio do meio da desgraça, do estresse, da perturbação, da ansiedade. Ponto. Se você não consegue rir, começa com a força do lábio, daqui a pouco você entra na verdadeira alegria. Um baby step. Peguei a aula de Adriele e transformei na minha. Baby step. Ou resposta prática. Aí vem a aula que não deu ninguém, não tinha ninguém para... Acho que teve alguém que desistiu de dar aula nesse dia e a gente fez perguntas e respostas. Qual é o baby step dessas? Eu trouxe 3 coisas que nós tocamos nesse assunto. Planejamento. Deus já falou com você que você tem que planejar suas proteínas há 200 anos. E tu não tem proteína pronta. Um baby step. Meu Deus do céu. Aleluia. Aí a gente tocou na balança. Alguém que não se pesa, digita no chat. Eu vou tirar a Vani, que não precisa mais, tá, Vani? Eu recebi o recado aqui. Digita no chat quem não se pesa todos os dias. Diga eu, para você se envergonhar mesmo, se constranger e Deus falar com você hoje do Baby Step. Eu, quem não se pesa todos os dias. Confesse seus pecados, meu querido, e abandone isso. Está repreendido em nome de Jesus. Comprometa-se publicamente. Baby step para algumas pessoas que Deus já está falando. Ó. Se você não tem um compromisso público, rapaz, Deus quer nos alcançar. Obrigada, Senhor, por essa aula, porque o Senhor tem me alcançado, me exigindo que eu pratique. Eu lembro que no início do ano, quando eu contei aquela história do livro, aí eu achei que eu ia ler um livro que nunca leio. O Espírito Santo disse: o primeiro é você ler O Milagre da Manhã. De estar escutando Tato, que você fica dizendo que tem que escutar Tato e tu nunca escutou. Aí eu, eita lapada da muleira. Aí eu já tinha lido o Milagre da Manhã 3 vezes, já tinha dado aula sobre isso 200 anos, eu já vivo há 12 anos, antes do livro, eu conheci o livro, eu já tinha participado de uma mentoria, eu praticava isso, mudou minha vida, e o Espírito, eu achava que eu não ia aprender mais nada com aquilo. Ele disse: faça um caderno de declarações. E eu não tinha mais o meu caderninho de declaração. Eu fiz. Eu escutei Tato. Chega de blá, blá, blá.
Baby step na tua veia. Meu Deus do céu. Aí vem Joseane. Rapaz, Deus falou muito comigo. Proteja-se do afastamento sutil. Uma vez meu pastor disse assim, ó, não tem problema de você faltar um culto, mas tem problema se seu coração não estiver lá. É afastamento sutil. Pode ser afastamento sutil do relacionamento com seus filhos, afastamento sutil com seu marido, afastamento sutil do clube, afastamento sutil do ao vivo, que ao vivo é melhor. E ela disse, cultive a disciplina diária, atividade física mesmo sem vontade. E aí, você é dessas que faz sem vontade ou só faz quando está tudo em dia? Tudo perfeito. E a vitamina N que Rafa dá, aprenda a dizer não. Esse pode ser o seu baby step de hoje. Eita, glória a Deus, aleluia! Aí vem a Amandinha. Não sei se a Amandinha está aí. Amanda, você está aí? Digita tô. Eu não sei se a Amandinha está aí. A Amandinha trouxe. Apenas siga, aceite a crise, que todo mundo vai passar por crise, mas você não pode ficar de recomeço. Isso, intencional é meu nome, é meu sobrenome, é constância e intencionalidade. Meu marido olha e faz, meu amor, tu é intencional demais. Eu tenho um bloco de notas só para conversas com meu filho, o Espírito Santo vai me dando instruções e eu faço. Quando eu estou num momento bem assim, sutil, eu abro meu bloco de notas, ele nem vê, e eu venho com as minhas intencionalidades. A Mandinha não está aí, né? Não sei se ela tem entrado nas aulas, mas a gente recebe do mesmo jeito a chave dela. Entenda que crises e falhas são inevitáveis na sua jornada. E não acho que isso você vai precisar recomeçar. Você só continua. A aula de Tati ontem, continue a nadar, minha amiga. Vá-se embora. Só que ela disse 3 passos para você continuar. Clareza, lembrar do caminho e as ferramentas que você já recebeu. Entenda que você não volta ao zero. Isso é Satanás que está dizendo que você está voltando ao zero. Aí, Laura, porque eu engordei tudo de novo, vou ter que recomeçar. Mentira de Satanás. Você já tem coisas guardadas na sua mente. E movimento imediato. É hoje que você tem que continuar praticando o que você parou. Aleluia. Ai, meu Deus do céu. Aí depois Shirla. Rapaz, eu nunca tinha estudado na Bíblia sobre distração. O banquete, viu? Foi esse. Eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais fuja do entorpecimento. Preocupação. Não andeis preocupado por coisa alguma. Ela trouxe a palavra no original, se chama distração. Satanás quer te distrair, porque ele já sabe que tu vai para o céu. E ele diz, espera aí que eu vou fazer ele se distrair aqui, porque pelo menos, como eu não posso evitar que ele vá para o céu, eu posso evitar que ele faça o plano de Deus aqui nessa terra. E o objetivo dele é enfraquecer mais um soldado do exército. Inclusive, dicas de passagem, os cristãos são os únicos exércitos que se lutam entre si, se degladiam, falam mal um do outro. Nunca vi isso na vida. Ai, porque minha denominação. Que tua denominação? A gente é tudo igreja, vamos morar na eternidade. Para com isso. Ora para as pessoas que não têm a revelação, tem ponto. Entende, gente? Aí ela trouxe que preocupação e ansiedade, quando passa no liquidificador, a Bíblia diz, é distração. Eu fui altamente impactada. O que é que eu pratico dessa aula? Quando eu estou preocupada ou querendo ficar ansiosa, eu me lembro, isso é distração. Deus me defendereis. Gatilho da prática. Resposta prática. Deus me defendereis. Você tem que ter frases para você praticar. A minha é Deus me defenderei. Quando algo é acionado em mim, eu falo, Deus me defendereis. Eu estou fora de ansiedade e preocupação. Meu marido diz, meu amor, tu dorme em 3 segundos. Eu digo, meu filho, é porque, ó, Deus me defendereis. Ficar pensando em nada que eu vou fazer no dia seguinte. Eu estou fora. Eu estou fora de ficar pensando no que eu vou fazer no dia seguinte. Eu só penso nisso amanhã.
Por isso que eu gosto de acordar cedo, porque eu sei que vai dar tempo. Aleluia! Aí depois vem eu, pregando para mim mesmo. Quem lembra do bastião? Rapaz, qual é teu bastião? Tu não criou nenhum. Tu assistiu essa aula. Você nem sabe o que é bastião, nem sabe a necessidade. Você é vulnerável, reconheça isso. Todos nós somos vulneráveis, precisamos de um bastião para a nossa segurança. E eu disse a vocês, o meu bastião é ter que estar aqui todo dia como líder. Nunca eu vou ser gorda. Não tem perigo da glutonaria me pegar mais. Porque eu decidi pregar sobre isso. Kenneth Reagan, pastor Kenneth Reagan, reverendo Kenneth Reagan, disse que pregava sobre prosperidade com um sapato furado. Aquilo era uma segurança para ele, era o bastião dele. E depois ele experimentou da prosperidade financeira com poucas pessoas nessa terra. Qual é o seu bastião? É um compromisso público? É ensinar sobre o que você está aprendendo? É montar um curso? É se expor aqui? É chegar para a gente dizer, bota eu para servir em alguma coisa aqui do M3, que eu não quero mais nunca ter o perigo de me desvincular daqui. E tu ainda fica tentando, pela força de vontade, emagrecer. Sendo que Deus diz, esquece o emagrecimento e encontra um bastião que a consequência é o emagrecimento e tu tá solta até hoje. Batemos o recorde do clube hoje. Eu sabia. 206 pessoas, aleluia. Deus é fiel. Aí vem a Adriele. Rapaz, Deus já estava trabalhando comigo sobre isso há muito tempo. Eu tenho vivido o sobrenatural de Deus na minha casa, sobre organização. Gente, durante mais de 30 anos, minha mãe tentou. Minha mãe é a mulher mais organizada que eu já vi até hoje. Ela disse que acha um alfinete no escuro, e acha mesmo, viu? E ela teve o desprazer de ter uma filha desorganizada a vida toda. Eu queria, eu tentava. E um dia eu fiz um jejum prolongado de 4 dias. E o Espírito Santo, porque jejum, gente, não muda Deus. Jejum, você não vai convencer Deus para nada. Deus não vai te dar nada por causa que você está jejuando. Existem muitos equívocos sobre jejum. Ai, porque Deus vai me entregar coisas no jejum. Não entrega nada, ele já te entregou tudo. Mas ele vai dar instruções que você não consegue ver quando você está comendo. E o Espírito Santo me fez... Minha mãe dizia que minhas toalhas eram tudo preta de maquiagem. Eu não via, gente, eu via branca. Um dia, fazendo um jejum prolongado de 4 dias, eu entrei no meu banheiro e eu vi o que eu nunca vi. Tudo preto, tudo bagunçado. Não, bagunçado não, já era organizada, mas era eu já tinha mudado a minha organização, porque Deus disse que a unção que eu carregava, Deus não era um Deus de bagunça. Então, não foi minha mãe, os anos que ela tentou. Foi uma palavra de Deus que me mudou, um baby step. Que o Espírito Santo é um estrategista maravilhoso. Mas a das toalhas eu já era organizada e eu não via. Num jejum, há uns anos atrás, eu fiz um jejum de 4 dias e o Senhor disse assim, ele iluminou os meus olhos. Sabe quando você entra num ambiente que você vê tudo sujo, preto, e você andava ali anos, um baby step. Joguei fora as toalhas, tudinho. Igual uma vez o Espírito Santo falou, mude o seu guarda-roupa. Essas roupas não condiz com a unção que você carrega. Eu tive que mudar todo o meu guarda-roupa. Mas foi bom, porque o Espírito Santo, ele é o estrategista maravilhoso. Ele me deu minha paleta de cores, sem eu nunca ter feito um teste da paleta de cores. Coisas sobrenaturais acontecem quando você decide praticar o que o Espírito Santo te diz. Aí a Adriele, mas ela trouxe algo muito forte. Foi o baby step e ela disse assim, reconheça que o seu lar como extensão da sua saúde integral. Gente, pode acreditar, alguém que ainda não está conseguindo emagrecer, é porque na sua vida existe ainda uma bagunça que precisa ser organizada. É impressionante. É impressionante. Meu Deus, quantas coisas eu pratiquei. Dessa daqui não foi só um baby step, não. Foram vários, tá? Eu peguei o método. Hoje, minha secretária faz 1 mês que está de férias.
Pela primeira vez na minha vida, de 44 anos, eu fiquei sem ninguém na minha casa durante o mês. Primeira vez. Por que aconteceu isso? Porque Deus me preparou antes. E eu tive uma graça sobrenatural de Deus. Eu aprendi coisas que eu nunca tinha feito. Eu faço muitas coisas, mas tinha muitas coisas que eu não fazia. Eu sempre terceirizei. Né? Eu sou daquelas mulheres que acham muito barato esse serviço. Deus me chamou para muitas coisas. Então, eu não tenho tempo de cuidar da minha casa, né? Cada um Deus chamou para algumas coisas, né? Eu educo os meus filhos, eu sou ministra, eu viajo, eu dou aula, eu sou muita coisa, né? Eu sou atleta de alta performance. Deus não me chamou para correr uma corrida curta, Ele me chamou para um propósito de longa distância. Então, eu tenho muitas coisas que eu não posso. E Deus sempre me presenteou com essa revelação. Mas eu fiquei 30 dias e me surpreendi, né? Mas amanhã ela está chegando, hoje não, amanhã. E eu já vou aplicar o método, já está tudo esquematizado para aplicar o método, esse método aí, Fly Late, com ela. Já estou praticando muitas coisas que eu já vou mostrar que eu estou praticando, porque eu não sou ouvinte negligente. Isso aqui foi algo que Deus tratou comigo. Então, qual é o baby step dessa sua aula? É uma gaveta que está te perturbando? É um lar que você não tem para as coisas, porque a organização da casa precisa de um lugar para tudo. Eu já digo aos meus filhos, qual é o lugar disso aqui? Qual é a casa disso aqui? Se você botar uma casa, ela não vai sair desse lugar. Deus do céu. Eu amo Jesus. Olha, o Espírito Santo. Meu Deus, você ser amiga dele é algo extraordinário. Aí depois vem Keila. Misericórdia, Jesus. Eu já praticava praticamente todos esses descansos. Deus nunca tinha me dado didaticamente, então me impactou. Porque hoje eu tenho tempo para contemplar, para pisar na areia da praia ou na grama. Isso é um ato da nossa casa, né? Dos meus filhos. Eu tenho momentos do ócio sem fazer nada. Eu tenho um momento só para louvar. Tem hora que o Espírito Santo diz, não bota nenhum louvor, nada. E você tem que descansar de barulho, de informação. Eu não sabia que existia até 7 tipos de descanso. Descanso físico, que a gente já faz. Descanso mental, sensorial. Meu Deus, assista essa aula de novo em nome de Jesus, porque tu tá agitada. Porque tu nunca mais... o descanso criativo. Gente, o meu hobby, ultimamente, é montar quebra-cabeça. Todos os dias eu tiro de 15 a 20 minutos para montar um quebra-cabeça grande. E eu nem sabia que isso era descanso criativo. Sabe, quando você vê uma pessoa que Deus chamou para muitas coisas e ela tem tempo para tudo, saiba que ela tem um descanso criativo, senão ela enlouquece. Então, esse foi meu baby step. Agora você tem tempo. Seu celular pipocando de mensagem atrasada. Tu tem tempo de montar quebra-cabeça? Eu tenho tempo de ter saúde mental. Tu não tem, não, porque eu tenho. Eu só tenho tempo para coisa importante. E responder os alunos não é importante, não? É, só no período que eu estabeleço. Se não der o tempo todo, vai para o próximo dia. Descanso emocional, descanso social e descanso espiritual. Tem gente que só está fazendo descanso espiritual. E não faz o emocional, o criativo, o sensorial. Não tem... Aí, meu filho, você pifa. Você pifa. Você tem a palavra e não consegue orar, porque tu não tem um descanso criativo. Tu não tem um hobby. Meu Deus do céu. Qual é o baby step dessa aula? Aí vem Marina. Rapaz. Marina tá aí, tá? Tô só pastorando as que passaram por aqui. Cadê Marina? Tá aí? Talvez ela não esteja, porque esteja dando aula no Rema e dorme tarde. Mas ela assiste. Marina trouxe uma das chaves mais poderosas que um ser humano precisa para emagrecer, a unção. Tu usa a unção para tudo e tu não usa para emagrecer? Gente, eu estava com um desafio, um pequeno desafio sobre a educação do meu filho mais velho e da minha filha pequena. Eu sou mãe educadora e eu e meu marido estávamos com
um pequeno desafio. E eu disse, Espírito Santo, você é meu melhor amigo e você é o estrategista, mas você vai ter que me dar a resposta para isso. Prática. Espírito Santo é prática, eu não quero teoria, não. Eu passando no Instagram, aí eu vi um livro, no mesma hora eu sou praticante, eu comprei o livro e eu ainda estou na metade, mudou a minha vida para sempre. Vou dar uma aula sobre ele no curso na Clube de Casamento. Pastoreando o coração da criança. Foi o meu baby step. Mudou a minha vida, do meu marido e dos meus filhos. Não faz nem 4 dias que eu estou lendo ele. Decidi acordar de 2 horas da manhã, que eu não tinha mais tempo para botar nada na minha agenda, para ler esse livro, porque era algo urgente na minha casa. Eu tenho tempo para as coisas importantes. Esse foi o livro mais chocante que eu já li até hoje. O melhor livro da minha vida, se você me perguntar. Só para dar uma... Para terminar, não vai dar tempo. Pastor Jason, Fim dos Começos. Rasga a palavra recomeçar. A de Rafa, eu amo escutar sobre o poder da palavra, só que Deus tratou comigo algo impressionante. Ele vem tratando há algum tempo. Você é a mulher que não fala mais errado, mas você está falando pouco. E a fala é o que cria, então está criando pouco. Pega, bichinha, lapada, baby step, começar a declarar em voz alta, tem que sair. Minha filha assistiu um desenho de um ministério desavisado da palavra, ensinou a menina a orar em silêncio. E ela não abre mais a boca para orar. Olha o poder de um desenho. E eu estou tendo dificuldade, mas eu creio e declaro que minha filha vai começar a abrir a boca de novo. Ela fala, mãe, eu posso orar só no pensamento. Pode não, filha, a fé tem uma voz. Nunca, nunca para com isso. A fé tem uma voz. Não existe fé silenciosa. Deus, ele não pensou e criou o mundo, ele falou. E eu estou tendo agora que refazer isso na vida da minha filha. Eu sou da palavra da fé, minha filha escuta isso desde que nasceu. Mas uma coisa entrou no coração da menina e tirou ela de abrir a boca para falar. Ela não quer mais orar em voz alta. Pastoreando o coração das crianças. Então, deixa eu dizer uma coisa, aí depois vem Sani. Eu vou dizer como eu vi essa aula. Deus trata muito comigo ele trata com você com o que você faz. Então, ele trata muito sobre corrida, porque eu corro. Ele trata muito sobre educação domiciliar, porque eu educo os meus filhos. Então, quando ele trata algumas coisas comigo, ele fala sobre isso. Quando ele quer me ensinar alguma coisa que eu não estou entendendo na palavra, ele diz assim, o que é que você ensina para suas alunas? Eu aprendi finanças, Deus me discipulando sobre emagrecimento. Olha que lindo. E ele também trata comigo sobre quebra-cabeça, porque é um dos meus hobbies. E ele falou assim, filha, a aula de Sani foi a cola, porque você pode... Minha cunhada, ela está fazendo um quebra-cabeça e colando para criar um quadro. Então, aí é que tu não pode errar mesmo. Ele falou, filha, essas 45 chaves foram peças de quebra-cabeça para muitas pessoas. Para algumas pessoas, o quebra-cabeça já estava montado, faltava 3, 4 peças. E uma dessas 3, 4 peças estão lá. Só que ela insiste em botar e ela tira. E a de Sani é a cola das peças. Para você ver a imagem completa que Deus quer. Uau! A imaginação é a cola do quebra-cabeça. Rapaz, baby step. Eu nunca usei tanto a minha imaginação. E eu aprendi que fé é imaginação. Quando você consegue ver aqui, ó, por dentro. Aqui, ó, ela explicou do coração. Não tem mais quem tire isso de você. Se veja magra. Diminua seu nome. Sandrinha, ela disse, é um ato profético, é Sandrinha. Não me chame mais de Sandra, porque eu sou magra. Aleluia, meu Deus do céu. Acabou essa aula. Se eu fosse você, eu pegava essa aula, botava debaixo do braço, como um bastião, escutava de novo para refazer a escrita do que tu vai praticar. Ou pega, e tem mais trabalho, e pega as 45 chaves, como eu peguei, e escolhe as tuas, minha filha. Escolhe as tuas. Deus quer fazer coisas através de você. Entenda, não é sobre você. Quando ele quer tratar coisas, é sobre as pessoas que um dia você vai atingir.
Por isso você não pode ser só teórico, você tem que ser praticante. Aleluia! Diga, eu sou operosa praticante. Chega de blá, 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 minha gente. Se aposse disso mesmo pela fé. Começa a dizer, eu sou constante. Praticante, Lora. Eu sou. Você é imagem e semelhança, então você pode dizer, eu sou. Eu sou constante. Não, meu nome é esse. Eu sou magra. Se você não está vendo ainda, é porque você não tem visão, porque eu já me vejo. Isso é um baby step de uma aula que uma aluna deu. Eu não lembro mais. Fernanda. Ela disse que ela diz às pessoas, se você não está me vendo magra, é porque você não está, você está com problema de visão, porque eu já me vejo. Estou um baby step de uma aula. Aleluia. Gente, um beijo no coração. Tati já foi para a aula. Eu amo vocês. E vá conversar com seu amigo extraordinário, estrategista. O meu versículo desse ano está na capa da minha agenda. Isaías 11:12. Eu oro todos os dias quando eu abro o olho. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua palavra diz em Isaías que repousa sobre mim o espírito de sabedoria, de revelação e de conselho. Não tem como dar errado. Um beijo para a gravação. E hoje é o melhor dia da nossa vida, só perto para